Olá, começa agora o programa Construindo, uma realização do Sinduscon, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, e a ADEME Maranhão, a Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. Você vai ver no programa de hoje que o ano de 2016 já traz discussões importantes para a nossa ilha. Uma delas é o estudo e a conservação de nossos sítios arqueológicos. Você sabia que só aqui em São Luís são cerca de 100 sítios? E mais, uma entrevista com o presidente do sistema FIEMA, Edilson Baldez. Você acompanha a partir de agora, no Construindo. Você sabia que o Maranhão possui muitos sítios arqueológicos? Só em São Luís, cerca de 100 foram identificados. O levantamento foi feito pela Superintendência Regional do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O mais antigo é o do Bacanga, datado de 6.600 anos. Também estão identificados, por exemplo, os sítios de Panacoatira, Passo do Lumiar, Sítio Maiobinha e Vinhais Velho. E para discutir estes importantes espaços da nossa história, a Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário, a ADEME, e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil, o Sinduscon, convidaram o presidente do IPHAN, Alfredo Costa, e o secretário municipal de Meio Ambiente, Marco Aurélio Diniz. O tema principal da reunião foi como o setor da construção civil vem sendo impactado com a existência de sítios arqueológicos na Grande Ilha e como as empresas podem estar atuando, preservando essas áreas. Estamos juntando aqui os associados dentro da ADEME e fazendo suas perguntas e também convidamos o secretário do Meio Ambiente, o Dr. Marco Aurélio, para participar, porque é parte também do processo e a gente está aqui junto a quatro mãos, tentando resolver e minimizar nossos problemas, que não são poucos, já são bastantes, né? Entenda que para que qualquer obra seja realizada em grandes áreas é necessário um estudo de impacto ambiental, o que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas é preciso também uma liberação do IPHAN. O que acontece é que muitas das vezes essa licença ambiental é emitida sem a licença cultural. E isso é ilegal e gera problemas tanto para a empresa quanto para os órgãos licenciadores. É verdade, é muito importante essa situação, é um momento também de mudança, né? Nós estamos aqui com um novo superintendente do IPHAN, né, o Alfredo, então a gente está aproveitando esse momento de forma que a gente possa ter essa comunicação. Para quê? Para que a gente dê mais celeridade aos licenciamentos, que isso é uma questão que todo empresário sempre reclama, o tempo de liberação dessas licenças. Durante o encontro, os participantes tiraram todas as dúvidas sobre essa exigência legal da licença cultural. Quando uma área é identificada como sítio arqueológico, passa a ser patrimônio federal. Mas isso não significa que é proibido qualquer tipo de empreendimento no local. Dependendo da condição desse sítio, do raio de abrangência dele, ele pode sim ser destacado para uma instituição de salvaguarda. Então tem que ter um arqueólogo do IPHAN junto com o arqueólogo do empreendedor e do entendimento dos dois arqueólogos, a gente pode fazer a salvaguarda desse material e levar para uma instituição. Em 2013, foi feito um levantamento do IPHAN que apontou a existência de pelo menos 90 sítios arqueológicos na ilha de São Luís, sendo a maioria localizadas em regiões não habitáveis. Esse mapeamento, que deve estar mais atualizado, ajuda no trâmite da liberação desses licenciamentos que costumam demorar a sair. O que está se discutindo hoje aqui é de uma possibilidade que se tenha um mapeamento da cidade, onde se possa identificar onde existem áreas que há possibilidade de existir um sítio arqueológico e outras áreas que não têm mais sítios arqueológicos, que já foram constatados por outros estudos anteriores, por outras empresas, que já não existe mais nenhum vestígio arqueológico a ser resgatado. A ideia desta reunião é exatamente para que o IPHAN, juntamente com os assessores das empresas,
né, possam, e os órgãos de comando e controle, possam definir as regras para que eles possam convocar os seus assessores, a fim de que os empreendimentos sejam licenciados, normatizados e, enfim, concluídos dentro de um prazo razoável, seguindo a legislação correta. Essa reunião foi só o primeiro momento de um debate que vai se estender em um seminário, que no futuro será resumido em uma cartilha de orientação. Nós vamos fazer um seminário no dia 25 de janeiro, já para, no final dele, ser feita uma cartilha entre os dois, entre o Sinduscom, a ADEME e os próprios órgãos, orientativa, tanto para nós quanto para o consumidor também. Eu volto já já. E o nosso convidado para a entrevista de hoje é o empresário do setor de construção civil e hotelaria, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no Estado e diretor da Confederação Nacional da Indústria, o engenheiro civil Edilson Baldez, que está à frente da Federação das Indústrias do Maranhão, a FIEMA, desde 2009. Boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Construindo. Boa noite. É um prazer muito grande poder estar aqui para que a gente possa conversar um pouco sobre a construção civil, sobre esse momento. Estou à disposição. Bom, presidente, como é que é possível fazer tudo isso ao mesmo tempo? Assumir tantas posições? Pessoas. Nós temos pessoas que nos ajudam. Cada um tem a sua função definida, o seu cargo, a sua equipe, e nós apenas coordenamos essa equipe. Então, a gente maximiza o tempo dessa maneira, atribuindo a pessoas de confiança e com competência. Bom, presidente, agora a gente fala um pouquinho sobre o plano diretor municipal. Existe um plano diretor que é considerado atrasado, uma lei de zoneamento de quase 2 décadas. Eu gostaria de saber por que ele ainda não foi definido depois de tantas audiências públicas. Olha, da nossa parte nós temos nos esforçado o máximo, temos participado das audiências públicas, temos levado a nossa contribuição. Quando eu digo nós empresários, principalmente os empresários da área da construção civil. Então, tudo isso nós temos feito e, através da FIEMA, nós temos procurado apoiar também esses assuntos. Temos discutido politicamente com o prefeito, com o governador, com os vereadores. Então, a nossa parte nós fizemos. Infelizmente, a coisa não tem fluído na velocidade desejada. Porque, como você sabe, o plano diretor ele tem que ser discutido com toda a sociedade para que ele represente realmente a necessidade e os anseios da sociedade como um todo, de todos os segmentos. As pessoas às vezes ficam pensando que o plano diretor é uma coisa de interesse apenas dos empresários. Não, o plano diretor tem que atender às demandas da cidade. Então, como você mesmo disse, ele está atrasado, está com 20 anos aí que ele já deveria ter sido reformulado. Ele hoje não atende mais às necessidades, quer a necessidade viária, quer a necessidade de ocupação do solo. Nós temos uma área que é uma área industrial, que está trazendo muitos prejuízos para o próprio município, porque as empresas querem vir se instalar, mas não tem uma lei que esteja atualizada que possa definir como ele pode se instalar nessa área. E essas empresas poderiam estar produzindo, gerando empregos e, consequentemente, impostos para o município e para o Estado. Depois que esse plano diretor, essa lei de zoneamento for aprovada e se chegar a uma definição, que a previsão agora para 2016, que ainda faltam mais 2 audiências públicas, na sua visão, o senhor acha que está tendo alguma barreira da sociedade, da comunidade, da população? Eu não diria da sociedade, mas talvez de algumas pessoas com outros tipos de interesse podem estar por trás disso aí. A gente nota, a gente tem constatado o interesse do prefeito, o interesse do presidente da Câmara, da própria Câmara, que está ansiosa, esperando que esse projeto chegue até a Câmara para ser votado, para que eles possam discutir, porque a última instância é a Câmara Municipal e a sanção do prefeito. Então, esse projeto ainda está no Conselho das Cidades. As informações que nós temos é que foram pedidas mais 2 audiências e já estão sendo programadas, segundo a informação que nós temos,
Esperamos que elas possam ser realizadas, as pessoas que ainda queiram contribuir possam comparecer, para que possam discutir e o Conselho das Cidades possa realmente catalogar todas as informações e mandar o projeto para a Câmara Municipal para ser finalmente votado. A nossa preocupação é que nós já estamos no ano de 2016, é um ano eleitoral, geralmente projetos desse tipo têm uma certa dificuldade, porque os vereadores, prefeitos estão mais preocupados com as suas eleições ou reeleições e às vezes um assunto desse tipo, que é muito importante para a cidade, pode ficar para segundo plano. Esperamos que isso não venha a acontecer. Nós estamos torcendo, estamos insistindo, tá certo? Com aqueles que têm o interesse pela cidade, que realmente se volte para que a gente possa aprovar ainda em 2016 esse novo plano diretor. Bom, presidente, depois de aprovado, depois de ter tido toda essa discussão, a participação da comunidade, de vários setores da sociedade e economia também, como a gente pode dizer que isso vai resultar diretamente na vida da população após a aprovação desse plano diretor? Eu vejo por dois lados. O primeiro é que a prefeitura vai ter condições, inclusive, de preparar um projeto viário para a cidade. Então, isso vai melhorar a mobilidade da cidade. Por outro lado, vai criar mais emprego, mais renda, porque muitos empresários, praticamente mais de 90% dos empresários, estão com seus projetos na prancheta, esperando que seja definida a nova lei de urbanística da cidade, para que esse projeto possa ser desenvolvido e iniciadas novas obras na cidade. Como nós sabemos, o desemprego tem sido muito grande, principalmente na área da construção civil. E se não forem lançados novos empreendimentos, nós não teremos geração de empregos, que é sério nesse país. Nós precisamos gerar emprego, nós precisamos gerar renda. Isso do lado, vamos dizer aqui, do centro da cidade, área litorânea. Já da área industrial, a partir do momento que for liberado esse plano diretor, com certeza, muitas empresas virão se instalar em nosso distrito industrial. Geração de empregos. E geração de emprego da mesma maneira. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade. Por falar em geração de empregos para atender essa mão de obra, como está a situação hoje, por exemplo, aqui de São Luís, se existiria mão de obra qualificada para atender essa demanda? Olha, nós temos preparado através do Senai, através do próprio SESI, o IFMA, quer dizer, nós temos condições de preparar a mão de obra que seja demandada. Agora, a nossa preocupação é preparar a mão de obra e não ter mercado para essa mão de obra atuar. É frustrante, muito frustrante. O profissional sai do Senai ou da própria universidade, bota o diploma com a esperança de trabalhar. Com a esperança de trabalhar e não encontra emprego. Então, nós temos que gerar esses empregos, tem que criar essas vagas. Quanto à formação de mão de obra, não é preocupação, porque todas as demandas que têm surgido, nós temos atendido. Eu dou, por exemplo, a Suzano. Chegou lá em Imperatriz para se instalar e nos pediu, olha, nós precisamos de 7.500 trabalhadores dentro de 180 dias para a gente usar. Nós fizemos um convênio com eles e atendemos, a fábrica está funcionando. Qualificou os profissionais. Qualificamos o profissional. E nós temos condições, através do Senai, de qualificar as pessoas em qualquer parte do Maranhão onde uma empresa queira se instalar. Tem acontecido assim, uma empresa quer fazer 500 casas, 1.000 casas em qualquer município. Ela nos procura e nós vamos formar as pessoas lá naquele município para dar oportunidade para as pessoas de lá atuarem na área da construção civil. Então, nós temos feito isso, tá certo? Porque a gente tem condições de se mobilizar com nossos equipamentos móveis para ir dar esses cursos lá no interior. Bom, eu vou dar uma pausa aí, que a gente vai falar justamente sobre esse setor da economia e a crise do Brasil em 2015. Eu dou uma pausa nessa entrevista e o Construindo vai para o intervalo e volta já já com a segunda parte da entrevista com Edilson Baldez. Estamos de volta e continuamos com a entrevista com o presidente do Sistema FIEMA, Edilson Baldez. Presidente, no bloco anterior a gente estava falando sobre
o setor econômico da construção civil em 2015 e qual é a projeção para 2016? Nos traz um pouco de preocupação. Primeiro, como falamos no bloco anterior, sobre o plano diretor. Tá certo? Se esse plano diretor não for aprovado de imediato, logo agora no começo do ano, com certeza nós não vamos ter um crescimento que a gente espera no setor da construção civil. Ou seja, recuperar aquelas vagas que foram extintas pela paralisação de algumas obras e também pelo final de outras que precisam ser iniciadas novas obras. Então, essa é uma preocupação. E a outra é com essa economia global, tá certo? Porque não adianta também só você construir se não tiver quem compre, tá? Então, por isso que nós temos que nos preocupar não só com a construção civil, mas com todos os outros setores, tá certo? Que estão sendo atingidos hoje com essa crise nacional, tá certo? Para que a gente possa produzir e tenha quem compre. Agora, aí tem um ingrediente, uma coisa que a gente vem lutando muito, que chama-se competitividade. Competitividade nas empresas, são empresas nacionais que estão passando por essas dificuldades. Por quê? Porque nesse país não se consegue fazer uma reforma tributária, não se consegue fazer uma reforma previdenciária, não se consegue fazer uma reforma trabalhista. E essas três reformas, elas são tão urgentes e necessárias para que a gente possa competir. Por que o senhor acha que não se consegue fazer essas reformas? Porque se criou uma legislação tão densa, tão amarrada nesse país, que hoje é difícil a gente voltar atrás. Por exemplo, na trabalhista. Não pode se pensar hoje naquilo que o trabalhador possa imaginar que são perdas. Existe uma certa resistência. Uma certa resistência. Da própria classe trabalhista. Da própria classe trabalhista. Então, e outra coisa, os encargos sociais são muito grandes. Pelo déficit da Previdência, então sobe-se as taxas de INSS, de FGTS. Só para ter uma ideia, na construção civil, a cada trabalhador e empregado, a cada real de salário que a gente paga para o trabalhador, a gente paga quase 1,5 salário só de encargos sociais. Isso por quê? Porque o governo precisa de mais recursos. Ele fica crescendo mais, inchando mais e produzindo menos. Essa máquina está tão grande que a gente tem que reduzir essa máquina para poder reduzir os impostos. Já que do trabalhador não é justo também que ele venha ter perdas que ele já adquiriu no passado. Bom, falando sobre essas reposições, a gente pode falar nas medidas de ajuste fiscal do governo federal. O carro-chefe do governo Dilma Rousseff é o programa Minha Casa Minha Vida. Qual é a projeção para esse programa agora em 2016, voltado para o setor da construção civil? Olha, as informações que nós temos é que vai haver uma redução drástica naquilo que estava planejado. Por quê? Porque o governo não tem capacidade hoje de investimento, muito menos de subsidiar, como ele vinha fazendo com esse programa, que é um programa muito interessante. Para você ter uma ideia, aqueles programas que estão ainda em andamento, aqueles contratos em andamento, eles estão elasticendo o prazo, porque não tem condições de manter aquele cronograma financeiro, ou seja, pagando as empresas dentro do cronograma. E então, como isso influencia diretamente no setor da construção civil? Bom, influencia porque é através dele, tá certo, que as empresas atuaram nesses últimos 2 anos, dentro desses programas, construindo essas casas, é que estavam gerando emprego. Certo? Então, e outra coisa, e essas casas, elas são voltadas para pessoas de baixa renda e de capacidade de compra menor. Tá certo? Então, isso é muito importante. Qualquer quantidade de imóveis construídos para baixa renda são vendidos com antecedência. Já é diferente de classe média e classe alta, que está tendo também o seu poder de compra prejudicado agora, tá certo? Mas o déficit habitacional nosso está muito maior na classe baixa. Bom, presidente, sobre essa redução no volume de obras por conta da crise econômica, por conta de ajustes fiscais e desacelerando esse programa Minha Casa Minha Vida, existe algum planejamento para essa redução de volume de obras, algum planejamento econômico, alguma manobra para isso?
Nós temos conversado bastante com o poder municipal, com o poder estadual, sem se falar no federal, que é o programa Minha Casa Minha Vida, e o governo estadual tem se sensibilizado, tem se colocado à disposição para a gente encontrar maneiras de viabilizar. Há pouco tempo, o Sinduscom lançou um programa para atender o servidor público estadual e municipal. Ora, em 2 dias de feira, tá certo, venderam imóveis que não tem nem condições de construir num curto espaço de tempo. Então, é isso que você já vê que a demanda é muito grande. Mas eu acredito que com parceria entre o poder público e a iniciativa privada, a gente pode encontrar mecanismos, tá certo, de viabilizar essas obras, de tornar as empresas competitivas, porque a partir do momento em que o poder público assumir, por exemplo, a infraestrutura, se ele puder entrar com o terreno, se ele puder fazer a infraestrutura de água, esgoto, arruamento e rede elétrica, o custo da construção civil fica bastante reduzido e a gente tem condições de vender direto para esse pessoal, para os clientes de baixa renda. Então, isso é um mecanismo que a gente pode e já estamos trabalhando com o poder público estadual e municipal. Então, precisa de parcerias, né, presidente? Parceria no TV, isso é a palavra de ordem nesse país. Não é só na área de construção civil, certo? Há muito tempo, o poder público ficou muito distante da iniciativa privada. O poder público só gasta. Ele não produz. Quem produz é a iniciativa privada. Então, eles não podem ficar distantes. Eles têm que ter parceria para que a gente possa viabilizar o desenvolvimento do nosso município, dos estados e do nosso país. Bom, o senhor está à frente do Sistema FIEMA desde 2009, também já foi presidente do Sinduscom e o nosso programa Construindo é realização do Sinduscom e ADEME Maranhão. Conta pra gente como foi essa época que o senhor ficou no Sinduscom e as mudanças que aconteceram. Olha, é interessante isso aí. Fazer relembrar. Eu lembro porque quando nós chegamos no Sinduscom, o Sinduscom cuidava mais, quer dizer, era muito restrito, ele se preocupava mais com os seus associados. Hoje, a visão do Sinduscom é outra. Nós implementamos vamos dizer, primeiro, uma aproximação com o poder público, que não tinha, tá certo? Nós começamos a abrir uma aproximação com a própria FIEMA, que ele é filiado. Havia distância, inclusive, entre Sinduscom e a FIEMA. Então, nós fomos para junto da FIEMA e, junto ao poder público, começar um diálogo, tá certo? E levar sugestões do poder público. Então, isso aí já foi um grande avanço. E de lá para cá, o Sinduscom só tem crescido, tá certo? O Sinduscom hoje já tem um programa desse aqui, em que ele tem condições, inclusive, de mostrar para a sociedade o trabalho que ele faz, é de grande importância para o desenvolvimento do Estado através das empresas de construção civil. Eu agradeço a sua presença aqui no Construindo. Ok, eu que agradeço também na Federação das Indústrias. Nós estamos à disposição, no SEBRAE e o Sinduscom, que nós somos parceiros permanentes, tá certo? Para que a gente possa, juntos aí, a comunicação tem um papel muito importante no desenvolvimento de qualquer estado, de qualquer país. Muito obrigada. De nada, boa noite. E a gente fica por aqui, o Construindo volta na semana que vem, sempre sexta-feira, às 10h30 da noite, aqui na TV Guará. Até o nosso próximo encontro.